apresentou, meu nome é Raul Arose, eu sou especialista técnico da Autodesk do Brasil. E o tema de hoje é sobre o Factory Design Suite, mais especificamente sobre como trabalhar do AutoCAD para o Factory quando nós falamos de layout fabril. Então, para começar, eu gostaria que a Thaís lançasse uma pergunta para que vocês possam responder e eu ter o feedback de vocês sobre como vocês projetam ou criam os estudos de layout fabril atualmente. Então, eu só tirei da tela cheia para que eu possa ver aqui as respostas de vocês. Então, como vocês trabalham hoje? Vocês trabalham com desenho 2D, trabalham com modelos 3D, com maquete, com tudo. Então, vamos ver aqui, algumas pessoas já votando. Por enquanto, nós temos mais pessoas trabalhando com 3D do que 2D. Vamos ver se isso permanece. Muito bem. Vamos lá, pessoal. Vamos votar. Estou vendo que tem pouca gente votando. Muito bem. Bom, eu vou considerar a resposta até o momento. Então, a grande maioria já trabalha com modelos 3D para layout fabril. Que beleza, hein? Essa não é a realidade que a gente tem encontrado visitando os nossos clientes. Nós temos constatado aí que a grande maioria ainda trabalha somente com 2D e faz alguma coisa em 3D. Muita gente ainda trabalha com maquetes, seja maquete só da impressão da planta em 2D e a manipulação dos bloquinhos ali recortados, ou maquetes tridimensionais. Mas a grande maioria ainda trabalha somente com 2D. Acho que o nosso público hoje está mais refinado e a maioria já tem trabalhado com modelo 3D. Legal. Eu vou passar aqui com vocês sobre como que a Autodesk trabalha a questão de layout fabril, não somente a questão de projeto, mas questões de avaliação e otimização do layout fabril. Ok? Porque uma coisa é a gente tratar somente do desenho 2D ou do modelo 3D, ou o projeto em si da planta. Outra situação é avaliar as condições de trabalho dessa planta e buscar alternativas para otimizar o processo fabril. Então, eu vou começar aqui tratando já do meu segundo slide com relação aos benefícios de negócios observados pelos nossos clientes usuários de Factory Design Suite. Então, o primeiro ponto importante aqui a se destacar é o ganho de produtividade criando layouts utilizando o AutoCAD. Eu tinha comentado com vocês anteriormente que a realidade que nós estamos constatando no mercado é que a grande maioria das empresas que fazem alguma atividade de layout fabril, eles trabalham com 2D e normalmente é um AutoCAD que essa empresa tem para fazer a planta da sua fábrica, a disposição de máquinas e equipamentos, estações de trabalho e alguns estudos. Como aquele ditado diz, em time que está ganhando não se mexe, nós começamos a observar por que o pessoal acaba utilizando o 2D, principalmente quando a gente fala de layout fabril. Então, primeiro ponto, nós estamos falando de uma planta, de uma fábrica. Bem ou mal, nós temos algumas informações relacionadas à parte civil e arquitetônica, como paredes, posicionamento de colunas, aberturas. Então, é comum já do mundo da arquitetura trabalhar com a vista superior, a planta da sua fábrica, do seu pavilhão, do setor que for avaliado para o layout. Então, é comum utilizar o 2D e hoje, como padrão no mundo para 2D é AutoCAD, nós encontramos muito AutoCAD aí. Outro ponto interessante é por que o 2D é utilizado além da planta. Porque nós estamos falando de layout fabril e a quantidade de informações dentro desse layout é muito grande. Nós estamos falando aí de milhares de máquinas, peças, estantes, movimentação de carga. Então, se nós formos trabalhar com isso tudo em 3D somente,
nós começaremos a encontrar algumas dificuldades do tipo desempenho do meu computador para manipular esse grande volume de dados em 3D. Então, como o 2D nós temos basicamente informações de linhas e blocos, isso não é tão pesado em termos de desempenho de hardware quanto o modelo 3D. Então, o 2D nos dá essa facilidade de manipulação de grandes informações sem que eu tenha necessidade de adquirir um hardware extremamente poderoso para manipular a mesma quantidade de informações, só que num ambiente em 3D. Bom, muito bem. Então, nós temos essa questão do AutoCAD. Então, como que nós estamos propondo aumentar a produtividade na questão de layout, utilizando o AutoCAD, como eu mesmo disse, a gente está trabalhando basicamente com 2D. Na Factory Design Suite, nós mantivemos o que dá certo hoje no fluxo de trabalho de layout, que é o 2D, que é o AutoCAD. Então, dentro da Factory Design Suite, nós temos o AutoCAD, o AutoCAD Mechanical e o AutoCAD Architecture. O usuário pode optar pela utilização de qualquer das três versões do AutoCAD, elas estão presentes desde a versão standard da Factory Design Suite, e eles podem seguir o trabalho. Porém, o AutoCAD, que faz parte da suite, tem recursos adicionais, comparando com o AutoCAD comprado de forma individual, e esses recursos adicionais são dedicados, são voltados para o layout Fabril. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre cada uma desses recursos adicionais ao longo da apresentação. Então, além disso, a Factory nos ajuda a evitar alguns problemas que são comuns na linha de fábrica, a facilidade de interpretar problemas que são dificilmente identificados num ambiente exclusivamente 2D. Nós temos a chance de melhorar o processo de orçamentação quando nós estamos propondo um projeto de um novo layout. Eu não tenho a limitação de apresentar somente uma planta baixa da minha proposta. Eu posso trabalhar de uma forma muito mais elaborada essa orçamentação, de uma forma muito mais atraente para o meu cliente, seja um cliente interno ou externo, a apresentação dessa minha proposta. Então, eu tenho um diferencial na orçamentação dos meus projetos. Além de facilitar a comunicação com clientes e ou fornecedores. Muito bem. Então, quando nós falamos do processo atual, onde a grande maioria das empresas que nós temos conversado aí nos últimos 4 anos, 4, 5 anos, que é o período que nós lançamos a Factory, é uma realidade onde o grande trabalho é feito em 2D. O que isso nos traz, então, com relação a dificuldades ou ao fluxo de trabalho atual trabalhando com 2D? Primeiro, problemas, eles normalmente são sobrepostos em 2D e nós temos dificuldade de interpretar dependendo da complexidade desse meu projeto. Então, muitas vezes, até mesmo quem já está familiarizado com desenhos técnicos, com desenhos de projeto, muitas vezes tem uma certa dificuldade de conseguir interpretar de forma clara o projeto como um todo, quando nós temos uma visualização assim como a gente está mostrando na tela, unicamente 2D. Essa dificuldade de comunicação nos atrapalha, inclusive, quando nós vamos falar com parceiros, com fornecedores, com clientes. Eu preciso solicitar a instalação de alguns equipamentos para um fornecedor e eu mando o desenho 2D. Se ele não está familiarizado com o ambiente da fábrica, ele provavelmente vai ter dificuldade de interpretar esse meu desenho 2D e vai ter dúvidas, vai fazer contato constante com vocês para esclarecer essas dúvidas do tipo, qual é a área que eu tenho de manipulação do equipamento que eu vou montar na fábrica, qual é a altura máxima que eu tenho, ou de repente do piso até as treliças, ou de um duto de alimentação ou de ventilação, por exemplo, dentro da fábrica, que no 2D nós não temos essa informação da altura disponível, se cabe ou não um determinado equipamento. Outra situação é a questão de análise de interferências. Hoje, quando a gente
fala de projeto 2D, nós temos uma grande dificuldade que é a detecção de interferências entre componentes no meu projeto. Então, o 2D ele não nos dá essa facilidade de revisão de um projeto. Então, pensando nesses problemas ou nesses desafios do fluxo atual, nós vamos começar a falar um pouquinho mais sobre o processo de layout do projeto de layouts de produção e ver como que a Factory Design Suite pode nos ajudar. Então, tendo isso em vista, hoje a Autodesk trabalha com um portfólio muito amplo. Nós não estamos falando apenas da Factory Design Suite com aplicação na fábrica ou para projeto de layout fabril. Hoje nós cobrimos áreas de planejamento, instalações, produção, engenharia de manufatura, projeto de produto, vendas, marketing. Então, o portfólio da Autodesk ele é muito amplo e nós podemos atender diversas áreas de uma mesma empresa. O foco da conversa hoje é com relação à fábrica digital. Esse é um termo que está sendo muito utilizado no Brasil ultimamente, aí de uns 2 anos para cá, com relação à fábrica digital. O que a gente quer dizer com fábrica digital? Tudo que envolva a fábrica que eu possa recriar ou simular num ambiente digital, no ambiente virtual. Seja 2D, seja 3D, seja um esquemático, não importa. Uma vez que eu esteja falando de alguma situação de fábrica no ambiente virtual, no ambiente digital, nós estamos falando de fábrica digital. E as soluções da Autodesk para fábrica digital não estão limitadas ao Factory Design Suite. Como vocês podem observar agora nesse slide, nós temos aí uma série de alternativas para atender as diferentes fases de um processo onde a gente está falando de fábrica digital. Nós podemos simular processos, trabalhar com layout fabril, trabalhar com vários ambientes, vários dados de CADs diferentes. Eu utilizo uma ferramenta de projeto na engenharia, uma outra ferramenta de projeto meu fornecedor utiliza, o meu cliente trabalha com outra ferramenta CAD e eu preciso agregar todas essas informações de diferentes ferramentas CAD em um mesmo local para que eu possa fazer a revisão completa desse projeto, inclusive com a inserção de nuvem de pontos. Nós vamos tratar do assunto de nuvem de pontos em mais detalhe mais para frente. Então, além disso, nós trabalhamos com projeto de ferramentas e dispositivos, projeto de células de trabalho inteiras, simulações de fábrica que envolvam ventilação, emissão, eficiência energética, tudo isso está relacionado à simulação de fluidos, sejam líquidos ou gases. Análise de interferências, integração com o BIM e a parte de instalação e comissionamento. Então, as soluções da Autodesk para a fábrica digital, elas não estão restritas ao Factory Design Suite. Eu gostaria de deixar isso claro para vocês, mas o foco da apresentação é o Factory. O que o Factory cobre desse ciclo que a gente está observando aí? Nós conseguimos simular processos, trabalhar com layout fabril, trabalhar com diferentes dados de CADs e nuvens de pontos, trabalhar com projetos de ferramentas e dispositivos, projeto de células de trabalho, alguma coisa de eficiência energética, não da ventilação e emissão com simulação de CFD, isso aqui é uma outra ferramenta. Análise de interferência nós também conseguimos cobrir. Integração disso tudo que a gente falou aqui no início, com modelos BIM, nós conseguimos trabalhar com Factory Design Suite também, e alguma coisa de instalação e comissionamento também. Então, vocês podem observar que o Factory é uma ferramenta bastante completa, que atende aí a grande maioria das etapas do projeto de uma fábrica digital. Pois bem. Então, falando especificamente já dos recursos que a Factory Design Suite nos traz, além do AutoCAD. Então, eu quero começar seguindo o fluxo normal de trabalho com a suite, que é começar trabalhando com um esboço 2D do meu layout fabril, seja
a parte de arquitetura ou de posicionamento de máquinas e equipamentos em determinada área. Então, nós começamos trabalhando com o AutoCAD. O que nós temos aí de facilidades? Primeiro, é importante frisar que o grande segredo para trabalhar com layout Fabril é ter uma biblioteca completa dos meus ativos de fábrica. Se eu tenho uma biblioteca completa com os equipamentos existentes na fábrica, componentes que são importantes para a minha validação do layout, como mesas, grades de segurança, equipamentos de transporte de material, como empilhadeiras, esteiras, pontes rolantes. Uma vez que eu tenho a biblioteca de uma forma completa, com todos os elementos que existem dentro do nosso layout de fábrica, o trabalho do projeto fica muito mais fácil. E o Factory, ele já traz uma biblioteca muito ampla de ativos de fábrica. Vocês vão observar aí, durante a apresentação que diversas formas eu tenho como inserir esses ativos no meu projeto. O Factory já traz uma biblioteca muito ampla de ativos que são comuns para a grande maioria das fábricas. Então, equipamentos de manuseio de material, eu tenho pallets, eu tenho caixas para armazenamento, eu tenho tonéis, eu tenho esteiras, pontes rolantes, dispositivos de deslocamento aéreo. Eu tenho também material de escritório, mesas, cadeiras, lixeiras, cones de segurança, extintor de incêndio, todos os componentes que são comuns à grande maioria das fábricas. O Factory já traz essa biblioteca pronta, já com a instalação do software. E constantemente nós estamos inserindo novos componentes nessa biblioteca. Utilizando recursos de computação na nuvem, hoje a Autodesk trabalha muito com recursos de nuvem, computação infinita, armazenamento de dados. Então, toda vez que nós temos componentes novos para inserir na biblioteca do Factory, nós inserimos isso na biblioteca que fica localizada na nuvem. Vocês vão visualizar essas atualizações no Factory de vocês e vocês terão a opção de fazer o download desse asset ou não, dependendo da aplicabilidade desse ativo no projeto de vocês. Por que nós estamos fazendo essa inserção de componentes novos na nuvem? Primeiro, porque como nós estamos atualizando de forma constante, é difícil a gente mandar os arquivos para todos os nossos clientes. Então, deixando num repositório central, fica fácil para que todos tenham acesso, todos podem visualizar, e somente os que precisam ou têm interesse em utilizar aquele ativo, eles podem fazer o download. Se é um ativo que não me interessa, eu tenho uma empresa que trabalha na indústria automotiva e a Autodesk inseriu vários equipamentos para a indústria têxtil, por exemplo. Não tem por que eu fazer o download desses arquivos. Então, eu vou deixar eles na nuvem e para não ocupar espaço de armazenamento na minha instalação, e eu só vou fazer o download dos arquivos realmente que são interessantes para o meu trabalho, para o meu dia a dia. Outra situação muito interessante com relação à biblioteca de ativos é que nós podemos utilizar caminhos 2D ou polilinhas do AutoCAD para popular de forma automática alguns tipos de ativos. Por exemplo, eu quero fazer uma esteira rolante para transportar equipamento. Isso normalmente vai seguir um caminho que eu tenho em 2D, ou eu posso desenhar uma polilinha que vai indicar esse caminho. Essa polilinha ou esse caminho 2D, eu posso selecionar ela e dizer, olha, nesse caminho 2D, eu quero a esteira do modelo tal, com o motor posicionado de um lado ou de outro, questão de segurança, enfim, e ele vai reconhecer aquele caminho 2D e vai popular ele com esses ativos, esses componentes de biblioteca. Então, a utilização muito mais inteligente dentro do AutoCAD para a inserção desses ativos de biblioteca. Então, para exemplificar, eu quero mostrar para vocês duas situações. A primeira delas é com relação à biblioteca de ativos.
Então, nesse vídeo que está passando agora, vocês estão vendo a tela do AutoCAD. Notem que existe uma aba específica dedicada ao Factory, onde na lateral direita eu tenho acesso à minha biblioteca de ativos. Basta selecionar o componente desejado e arrastar para a área gráfica para fazer o posicionamento dele. Um recurso interessante também é a possibilidade de visualizar esse ativo em 3D, mesmo no AutoCAD, para confirmar que é realmente aquele ativo que eu preciso para posicionar ele dentro do meu layout. Eu posso usar polilinhas como referência também. Eu tenho a possibilidade de fazer pesquisas de ativos, então eu posso ter a biblioteca com milhares de componentes, mas eu não preciso navegar pastas e subpastas até encontrar o componente necessário. Eu posso fazer uma pesquisa por nome direto. Aqui foi feito o download de um ativo e inserir ele no ambiente de projeto aqui, neste caso, do AutoCAD, gerando então o meu layout. Outra situação é com relação a associar os ativos da biblioteca em caminhos 2D e polilinhas. Então, esse vídeo aqui exemplifica exatamente isso. Então, aqui uma visualização 3D de que eu tenho alguns ativos que eu preciso seguir um caminho para isso. Então, aqui no AutoCAD eu estou inserindo toda uma esteira nova, onde eu desenho arcos, segmentos de reta, arcos, posso alternar entre essas entidades, já para popular o componente, ou como vai ser feito agora com uma grade de proteção, já selecionar uma polilinha existente e popular. E uma vez que eu sincronizo com o projeto 3D, eu já visualizo esses ativos respeitando o caminho 2D que nós tínhamos definido logo no início. Da mesma forma aqui, nós temos o trabalho com layers e polilinhas. Eu posso selecionar várias polilinhas de forma simultânea para popular e ele respeita os layers dos componentes iniciais ou do ponto da extremidade desses assets, desses ativos de biblioteca. Seguindo o fluxo de trabalho, nós temos a questão de análise e otimização do layout antes de construir a fábrica. Então, uma coisa que, utilizando somente o AutoCAD, nós não conseguimos fazer, pelo menos não de forma mais automatizada ou de forma mais ágil com o AutoCAD puro e simples, é a análise de utilização de máquinas e equipamentos, transporte de material dentro do meu layout e a identificação de possíveis gargalos dentro da minha linha de produção. Então, o AutoCAD, que faz parte do Factory, seja o AutoCAD básico, o Architecture ou o Mechanical, qualquer um dos três, eles trazem os recursos dedicados para Factory, para layout fabril. E no 2D mesmo, dentro de qualquer um das três versões do AutoCAD que compõem a Factory, é possível, então, fazer uma análise de fluxo de material e identificar esses possíveis gargalos ainda no 2D. Eu não preciso ter nada em 3D, eu não preciso ter a parte civil, pelo menos, somente tendo uma ideia do posicionamento dos equipamentos e conhecendo o fluxo da minha linha de produção, eu já tenho como fazer algumas estimativas relacionadas a fluxo de material e utilização de máquinas e equipamentos no AutoCAD, ainda no projeto 2D. Então, é o que eu vou mostrar agora nesse próximo vídeo. Então, nós temos aqui um exemplo de um layout, é um setor de uma fábrica. E eu gostaria de saber, por exemplo, se eu vou conseguir atender um pedido, uma ordem de serviço para produzir 5.000 peças ou 10.000 peças no final do mês. Eu vou ter algum gargalo, vou ter alguma dificuldade, quanto tempo eu vou levar para fazer isso? Então, esse é o tipo de pergunta que nós conseguimos responder com o Factory Design Suite. Então, aqui o que nós estamos vendo é um layout 2D, onde nós temos ali em vermelho a sequência do transporte do material dentro dessa linha. Então, nós temos aí custos relacionados
ao transporte do material, seguindo este fluxo aqui em vermelho. Nós temos o custo total do transporte mais hora-máquina de cada uma das estações de trabalho consideradas aqui. Se nós observarmos na lateral esquerda, nós temos aqui 4 operações que foram consideradas nessa simulação. Então, eu tenho as 4 operações e dentro dessas 4 operações eu tenho que informar custo hora-máquina, qual é o tempo de processamento para esse trabalho, para esse produto, qual é o tempo de setup, qual é o método de transporte, quais são as velocidades médias de cada tipo de transporte, custos. Uma vez que eu alimento o Factory com essas informações, nós temos então como resultado custos de transporte, custo total, tempo total necessário para produzir número X de peças e a distância total percorrida pelo número total de componentes. Então aqui a gente está visualizando aqui que se eu altero de 100 peças para 5.000 peças, o AutoCAD já me dá os valores de forma atualizada, de custos, tempo e distância. E eu consigo otimizar, por exemplo, o transporte. Aqui eu estou alterando o método de transporte da primeira estação, que é da matéria-prima, da estação 1 para a estação 2, eu tinha aqui o método de transporte empilhadeira. O que aconteceria se eu mudasse de empilhadeira, por exemplo, para esteiras? Eu tenho uma economia de tempo, eu tenho economia no transporte e no meu custo total. Então, esse é o tipo de resposta que a gente tira de forma imediata no layout 2D. Aqui, com relação à utilização de máquinas, eu consigo adicionar esses reloginhos, esses marcadores na tela, para visualizar de forma individual cada uma delas. Eu identifiquei que esse ponto número 1, essa máquina está sobrecarregada. Ela está trabalhando a 110% da capacidade dela. Então, com o Factory Design Suite, ainda no 2D, no AutoCAD, nós conseguimos fazer algumas simulações do tipo, e se eu conseguisse otimizar esse processo e ao invés de gastar 7 minutos, se eu conseguisse reduzir o tempo de 7 para 5 minutos, a utilização dela já cairia para 88%. E se eu reduzisse o tempo de setup para 2 minutos, cairia para 77%. Então, dessa forma, eu consigo fazer alguns estudos e considerar possíveis melhorias no processo para que, sem alterar o meu layout, eu consiga atender determinada demanda de produção. Muito bem. Mas e o 3D? Nós estamos falando de 2D, de simulação, de AutoCAD, mas onde é que entra o 3D no processo? Eu tinha comentado logo no início que uma das vantagens de se trabalhar com 2D em layout fabril é a questão de desempenho de hardware, porque a gente está trabalhando basicamente com linhas. E no 3D nós temos mais informações, nós temos a informação de construção de cada um dos modelos, nós temos informações de textura, cor, propriedades físicas, pesos e assim por diante. Então, como que a gente lida com a questão do 3D no Factory Design Suite? Primeiro, a primeira coisa que eu quero observar aqui com vocês é a associatividade bidirecional que nós temos entre 2D e 3D na Factory Design Suite. Com o Factory, nós não estamos limitados a trabalhar ou com o 2D ou com o 3D. Nós trabalhamos com as duas opções de forma muito simples e de um fluxo muito bem associado entre o 2D e o 3D. Eu posso começar um layout em 2D no AutoCAD, em determinado momento seria mais fácil eu trabalhar, sei lá, vou posicionar um equipamento que é muito alto, eu quero posicionar no meu layout os dutos de ventilação ou as eletrocalhas no layout. Isso ficaria mais fácil de posicionar em 3D do que no 2D. Eu posso pegar o que eu já tinha feito no 2D, ir para o 3D, inserir esses componentes que é mais fácil em 3D, depois eu posso voltar para o 2D com o 2D atualizado
e seguir o trabalho em 2D e a qualquer momento alternar entre o 2D e o 3D. Eu vou mostrar como é que funciona isso com o Factory Design Suite. Basicamente, com um único clique, eu sincronizo a informação que eu tenho em 2D para o 3D, e lá no 3D, eu também, com um único clique, eu sincronizo o que eu fiz novo em 3D para o meu layout em 2D. O grande segredo aqui é trabalhar com a biblioteca, a mesma biblioteca nos dois ambientes. A biblioteca de ativos de fábrica, do Factory, é a mesma para 2D e para 3D. Se eu arrasto ela dentro do AutoCAD, eu visualizo em 2D. Se eu arrasto ela para dentro do Inventor, que é o nosso ambiente de modelagem em 3D, eu vou visualizar o ativo em 3D. Só que esses ativos eles se comunicam entre as duas plataformas, entre AutoCAD e Inventor. Vou mostrar como funciona. E basicamente no 3D, a ideia, a proposta aqui é trabalhar de forma simples com recursos de drag and drop e conexões inteligentes para facilitar a montagem e a disposição desses ativos dentro do meu layout em 3D. Então eu vou mostrar agora para vocês como que isso acontece. Então aqui nós começamos com um trabalho em 2D no AutoCAD, inserindo aí alguns ativos em uma célula. Aqui eu estou trabalhando com um layout maior, mas eu vou trabalhar somente nessa célula A, que é uma linha de solda por robôs. Então estou posicionando a mesa, os componentes de solda, os robôs de solda, tudo em 2D no AutoCAD. Uma vez que eu insiro esses ativos no 2D e agora eu quero trabalhar com o ambiente em 3D para posicionar, por exemplo, os robôs sobre essa estrutura metálica, dentro do AutoCAD, na guia do Factory, eu tenho um botãozinho chamado Sincronizar com o Inventor, aqui no canto superior esquerdo. Basta clicar naquele botão e o que vai acontecer? A Factory vai fechar o AutoCAD, carregar o Inventor, irá popular um ambiente de montagem do Inventor com aqueles componentes, porque como, mais uma vez, a biblioteca de ativos é a mesma entre AutoCAD e Inventor, então ele identifica os componentes do 2D e coloca o equivalente em 3D aqui. Estou inserindo agora alguns robôs na estrutura, também utilizando o meu Factory Assets, minha biblioteca de ativos, a mesma do AutoCAD, porém, quando eu arrasto aqui eu tenho os Smart Connections e a visualização em 3D, eu vou comentar mais sobre os conectores inteligentes. Então, eu insiro os ativos no 3D e agora eu quero seguir o trabalho em 2D, quero colocar o resto do equipamento em 2D, que é mais fácil. Então, no Inventor, nós também temos um botão aqui, só que agora nós vamos sincronizar com o AutoCAD. Eu simplesmente clico naquele botão, o Inventor vai fechar e vai atualizar o meu projeto no AutoCAD agora com os robôs já sobre a estrutura metálica. Eu posso seguir o trabalho de inserção de mais componentes no ambiente 2D. Então agora eu estou inserindo os controles dos robôs no 2D, nas duas extremidades, sincronizo de volta com o Inventor e eu vou visualizar agora o Inventor inserindo aqueles controles já no meu projeto da célula A e da célula B. Então, basicamente, esse é o trabalho que nós temos quando nós vamos sincronizar o trabalho entre 2D e 3D. Outro tema muito interessante, que ajuda muito, tem ajudado muito as empresas, é um assunto não mais tão novo, mas ainda não é comum para todas as empresas, é com relação ao scanner 3D. O que que o scanner 3D traz de valor ou agrega ao nosso fluxo de trabalho? Primeiro, hoje, quando a gente conversa com um layoutista, nós perguntamos, a primeira pergunta que eu faço para ele é: a planta 2D que você tem no AutoCAD ou na ferramenta que for, ela está 100% atualizada com a situação atual da tua fábrica? 99% das vezes eu tenho a resposta não para essa pergunta.
a planta que eles têm, o layout 2D que eles têm, não está 100% atualizado com a fábrica. E eles precisam fazer essas atualizações de tempos em tempos. Então, o que acontece? O layoutista perde muito tempo capturando o estado atual das suas instalações, da sua fábrica, para atualizar o projeto. Então, o que ele faz normalmente? Ele vai para a fábrica com papel, lápis, borracha. Se ele tem sorte, ele vai com uma trena laser. Se ele não tem sorte, ele vai com uma trena fita e começa a medir distâncias de paredes, distância entre máquinas, e começa a fazer as suas anotações das distâncias que tem ali, aberturas, paredes novas, posicionamento de colunas, o que for, para atualizar o seu projeto 2D. O scanner 3D vem para facilitar esse trabalho de captura do estado atual da fábrica. Hoje, existem equipamentos de scanner laser extremamente simples de manusear, são rápidos, dependendo das configurações. Eu tenho aí tolerâncias milimétricas, inclusive, para raios de captura de 50 metros de raio de captura, 100 metros de raio de captura, tudo vai depender da precisão que vocês definirem no scanner laser. E esse scanner, ele vem normalmente, o que nós temos trabalhado normalmente, ele vem equipado com um tripé. Nós posicionamos esse scanner, que é quase do tamanho de uma máquina fotográfica, essas semi-profissionais. Ela gira 360 graus, capturando o ambiente dentro do campo de visão da posição desse scanner. Eu posso posicionar esse scanner em vários pontos diferentes para pegar mais detalhes da fábrica, e ele vai gerar o quê? Ele vai gerar uma nuvem de pontos. Essa nuvem de pontos gerada pelo scanner laser, pelo scanner 3D, nós conseguimos tratar essa nuvem de pontos e conseguir nuvem de pontos dentro do nosso projeto, seja no AutoCAD em 2D ou no Inventor ou em outras ferramentas da suite. Eu posso utilizar essa nuvem de pontos em 3D dentro do próprio Inventor. E para que serve essa nuvem de pontos? Para posicionamento de máquinas e equipamentos, análise de interferência, medições, avaliação de espaço, se cabe um equipamento novo que eu comprei naquela área ou não, se eu vou ter que derrubar alguma parede. Então, é muito mais rápido e preciso a captura do estado atual da fábrica através de um scanner laser. No Brasil, nós já temos alguns casos de clientes utilizando esse recurso. Alguns já compraram scanner laser, outros acabam contratando o serviço de escaneamento e utilizam essa nuvem de pontos nos seus projetos. Então, eu quero mostrar aqui para vocês como que nós conseguimos tratar essa nuvem de pontos. Então, dentro da nossa suite, da Factory Design Suite, nós temos uma ferramenta chamada Autodesk Recap. Ele tem versões diferentes, vocês inclusive podem baixar a versão. Ele tem uma versão Professional e tem uma versão Free para manipulação dos pontos. E eu tenho recursos, por exemplo, de passeio virtual para avaliar o resultado do scanner. Vocês podem observar aqui que eu tenho, inclusive, de alguns scanners, as cores da fábrica, então as cores reais mesmo capturadas pelo scanner. Esses círculos no piso, esses dois círculos, é o local onde foi posicionado o scanner. Então eu estou visualizando aqui, duas localizações diferentes para capturar a fábrica. Então aqui eu capturei toda essa área e aqui eu capturei a parte de trás da fábrica. E a gente consegue fazer algumas seleções, por exemplo, com vários pontos. Eu consigo selecionar o piso e jogar aquele piso para um layer que eu criei já antes. Eu posso selecionar o teto e posicionar num outro layer, as colunas e posicionar num layer dedicado para colunas. Por quê? Porque lá no Inventor ou no AutoCAD facilita o trabalho da nuvem de pontos, mostrando somente as áreas de interesse. Agora eu quero posicionar as máquinas e não me interessam as paredes, eu quero ver só a localização das colunas. Então eu ativo o layer de colunas,
só as colunas da nuvem de pontos vão aparecer, eu posiciono os equipamentos, enfim. Então aqui eu consigo manipular esses dados de escaneamento de uma forma muito simples e utilizar essa nuvem de pontos dentro do AutoCAD, dentro do Inventor, dentro do Navisworks, seja na fase do projeto ou na fase de revisão do projeto. Legal. Então, já que eu falei da questão de revisão, o próximo passo aqui no Factor seria a análise e a revisão de engenharia. Então, a Factory Design Suite traz uma ferramenta muito interessante, que é o Autodesk Navisworks. O Navisworks é uma ferramenta que nós chamamos de uma ferramenta agregadora. Ela não cria nenhum modelo 3D, ele não cria informações 3D. Eu simplesmente agrego informações vindas de outras plataformas CAD. Inventor, AutoCAD, outras soluções como SolidWorks, CATIA, ProE, enfim. Nós conseguimos trabalhar com diferentes plataformas CAD. Eu vou agregar todas essas informações no mesmo ambiente 3D e eu consigo fazer uma revisão bem criteriosa do projeto todo. No Navisworks eu vou ter a fábrica inteira em 3D sem ter a perda de desempenho. No Inventor eu vou trabalhar com submontagens, com seções diferentes da fábrica. Posso, em algumas situações, ter a fábrica toda, mas se eu começar a ter algum problema de desempenho pelo tamanho do projeto, melhor é trabalhar com submontagens no Inventor e quando eu precisar montar toda a fábrica, eu vou levar essas informações todas para o Navisworks. E aí sim, eu tenho um ambiente 3D com todas as informações, eu posso ter milhares de componentes 3D sem ter a perda de desempenho de hardware e eu consigo fazer algumas análises como medições, análises de interferência, simulações 4D, ou seja, eu consigo colocar um planejamento de montagem de um equipamento ou o planejamento de toda uma obra, a construção da fábrica, com cronogramas, com as atividades relacionadas ao modelo 3D e visualizar a evolução da obra, o acompanhamento da obra de forma virtual. E o Navisworks ele se integra com o Project ou com o Primavera. Se eu não tenho nenhuma dessas ferramentas e eu gostaria de fazer o planejamento dessa construção ou dessa montagem, eu consigo criar esse cronograma diretamente no Navisworks e associar os modelos 3D. E acompanhar a obra real com a situação que estava planejada no Navisworks e comparar de forma visual se a obra está dentro do cronograma ou se não está, por que não está, e atualizar o cronograma e ver qual é o impacto no final do meu cronograma. Então, tudo isso nós conseguimos fazer de forma 3D com o Factory Design Suite através da ferramenta Navisworks. Então, a primeira situação que eu quero mostrar para vocês aqui é, uma vez que eu tenha a fábrica em 3D, como nós temos aqui, eu posso fazer um passeio virtual, por exemplo. Eu posso colocar um dummy, um bonequinho em escala real, e em tempo real com o mouse, eu consigo fazer um passeio virtual pela fábrica e avaliar de forma gráfica se está tudo certo, como é que vai ficar a fábrica, fazer uma apresentação para o meu cliente interno ou externo da minha proposta de fábrica. Todos esses componentes 3D que vocês estão vendo aí são componentes da biblioteca do Factory, com a nuvem de pontos aí aparecendo das colunas. Alguns modelos vieram de outras plataformas CAD que não foram do Inventor nem do AutoCAD. Então, tudo isso eu posso agregar no Navisworks e visualizar de forma muito simples e suave, fazendo esse passeio virtual, seja caminhando ou sobrevoando a fábrica toda, tendo uma visão muito mais clara e direta de como vai ficar o layout. Então, muito mais fácil apresentar um layout de fábrica desta forma do que apresentando simplesmente uma planta 2D. E a outra situação que nós temos é com relação à análise de interferências, colisões, o Clash Detective do Navisworks. Uma coisa muito bacana no Navisworks é o seguinte: a análise aqui ela não está restrita a
interferência, peça sobre peça, colisões. Tem situações de fábrica em onde uma peça não está dentro da outra, mas ela precisa respeitar uma distância de segurança. Por exemplo, eu tenho um equipamento que gera muito calor e eu não posso ter nenhum equipamento ou nenhum fluxo de material passando a menos de 1,5 m de distância desse equipamento, por exemplo. Eu posso, na ferramenta de análise de interferências, especificar qual é essa tolerância, 1 m, 1,5 m, 2, meio metro, o que for, e avaliar se existe alguma coisa a menos dessa tolerância definida por nós, próximo daquele equipamento. E ele vai nos mostrar como sendo uma interferência. Então, isso aqui é muito bacana na hora de validar um projeto de fábrica. Inclusive com essas distâncias de segurança, normas e padrões para posicionamento e tráfego de pessoas, enfim. Então, como é que ele funciona? Eu faço uma análise ou de um equipamento ou da fábrica toda, e o legal é que a gente consegue fazer essa análise de interferência também com a nuvem de pontos. Então, ele gera um relatório em HTML aqui, onde eu estou vendo que uma máquina está... Deixa eu voltar um pouquinho o vídeo. Eu estou visualizando aqui, ó, que eu tenho um equipamento que está em interferência com a coluna. E a coluna é somente uma nuvem de pontos. Eu não tenho um modelo 3D sólido ou de superfície representando aquela coluna. É somente a nuvem de pontos. Então, nós também conseguimos avaliar interferências entre modelos 3D e nuvem de pontos. Um recurso muito poderoso para nós também. Uma vez que eu identifiquei um problema de interferência, eu posso mandar aquele relatório HTML para o layoutista, para o responsável do projeto do layout, para que ele faça a correção e elimine aquela interferência. Então, aqui a gente está visualizando a tela do Inventor, onde o usuário está selecionando o componente que estava com a interferência, ele vai reposicionar alinhando com outro equipamento. Então, nós temos aí alguns recursos, inclusive, muito parecidos com o próprio Word, Excel, enfim, de alinhamento aqui, ó, centralizado, alinhado à esquerda, à direita. Uma forma muito simples de posicionar e alinhar os componentes no ambiente 3D. Faça essa atualização, vou salvar o projeto e vou voltar para o Navisworks. O Navisworks mantém a informação sincronizada, eu simplesmente atualizo a informação no Navisworks, não preciso refazer, eu simplesmente atualizo e eu já tenho aí a modificação representada no ambiente do Navisworks. Então, a associatividade que nós temos entre as ferramentas da Factory Design Suite é total. Se eu faço uma alteração no layout em 2D, essa alteração se reflete automaticamente no projeto 3D. Se eu já tenho um modelo de revisão no Navisworks, ele vai atualizar também o Navisworks. Então, nós temos a garantia de que eu sempre trabalharei com a informação atualizada. Eu não corro o risco de atualizar o 2D e esquecer de atualizar o 3D. Isso acontece de forma automática. Ainda falando nos ativos de fábrica, o grande recurso aqui são os Smart Connections, que facilitam a forma de posicionamento dos elementos no ambiente 3D. Eu já vou mostrar como isso funciona. Essa é a minha biblioteca de ativos de fábrica. Eu posso compartilhar ela de forma local com os meus colegas na empresa que utilizam o Factory também. Eu posso criar uma pasta na nuvem e compartilhar com colegas que não estão na mesma sala ou no mesmo local, eles estão sei lá, uma filial que fica em outro país, por exemplo, outro estado, e eu posso ter a mesma biblioteca compartilhada pela nuvem para que todos tenham a mesma informação de componentes de ativos de fábrica. Essa minha biblioteca de ativos, ela não é necessariamente, ela não utiliza somente arquivos de Inventor e AutoCAD. Eu posso trazer modelos de outras ferramentas CAD
e inserir eles como componentes de biblioteca. Então, de novo, meu fornecedor ou meu fornecedor de máquinas CNCs, por exemplo, utiliza o ProE, utiliza o CATIA, utiliza a SolidWorks, e ele vai me mandar o modelo 3D para que eu considere, para que eu salve na minha biblioteca, só que ele usa uma ferramenta que não é o Factory. Ele vai me mandar essa informação e não tem problema, eu posso pegar o arquivo nativo e salvar ele como um componente da minha biblioteca e utilizar ele a qualquer momento no meu projeto. Outro recurso muito bacana é a representação leve dos componentes. Uma coisa é fazer o projeto da máquina. Outra coisa é utilizar a máquina no layout. No layout, eu não preciso ter o projeto completo da máquina. Para mim, o que interessa são as dimensões externas do equipamento para efeito de posicionamento de layout. Então, eu tenho dentro do Factory um recurso que se chama Shrink Wrap, que ele cria uma representação mais leve de um projeto complexo, escondendo detalhes internos, escondendo peças pequenas como parafusos, porcas, arruelas, componentes que para efeito de layout não são importantes, e eu consigo deixar de forma muito mais leve a representação de um equipamento complexo para utilizar no meu layout, tornando mais leve ainda a manipulação da fábrica toda em 3D. Então, aqui eu quero mostrar para vocês como que funciona a inserção de componentes de biblioteca no 3D, utilizando as conexões inteligentes, os Smart Connections. Então, vocês podem observar aqui, esses pontos verdes nos modelos 3D, são os Smart Connections. Eles funcionam como ímãs. Então, a partir do momento que eu arrasto um componente próximo de um conector inteligente, vocês vão observar que ele vai posicionar já e ligar aqueles componentes. Então, vou mostrar o vídeo agora. Então, eu tenho aqui na minha biblioteca, vou arrastar o componente, ele já posiciona no final da esteira. Aqui a mesma coisa, ele simplesmente arrasta com o cursor do mouse e ele identifica aquele Smart Connection e já posiciona ele de forma correta. O Smart Connection não serve apenas para posicionamento, ele traz outras informações. E quando nós criamos, aqui eu estou criando um componente da biblioteca que é uma estação com 2 robôs. Então eu vou definir onde fica o meu Smart Connection, onde fica o plano de posicionamento dele no piso, e eu publico ele ou na minha biblioteca local ou na nuvem. Uma vez que eu arrasto ele para o meu projeto, eu posso posicionar ele aonde eu quiser. Da mesma forma que eu posso posicionar aquele mesmo componente no 2D do AutoCAD. Então, o Smart Connection ele guarda informações de, por exemplo, se eu tenho um componente paramétrico, onde eu posso variar o comprimento da esteira, a largura, a quantidade de pés, o que for, tudo isso fica armazenado no modelo 3D e eu tenho componentes inteligentes de biblioteca. Não é simplesmente a representação 2D e 3D do componente, mas um componente inteligente onde eu posso criar vários parâmetros de controle dimensional, de características do modelo em questão. O Factory também traz recursos relacionados à animação e visualização. Então, eu tenho ferramentas como Showcase, eu tenho o 3ds Max Design, também fazendo parte da suite, onde nós podemos trazer o modelo 3D para dentro de uma dessas ferramentas e trabalhar a parte de renderização, iluminação, animações e movimentos para fazer um vídeo ou gerar imagens fotorrealísticas para uma posterior apresentação mais atraente para os nossos clientes desse projeto. Eu posso trabalhar efeitos de sombra, animações, gravidade, tudo isso para tornar mais real a apresentação da nossa fábrica. Já finalizando aqui, gente, eu só queria comentar rapidamente com vocês algumas tecnologias são relativamente novas, mas que já é uma realidade para a grande maioria,
que é a computação na nuvem, a mobilidade, as redes sociais e impressoras 3D. Por que eu estou falando disso? Porque o Factory faz uso de algumas dessas tecnologias novas. Tá? Aí eu já comentei algumas coisas com relação à computação na nuvem. Eu comentei na parte de armazenamento da biblioteca na nuvem, mas nós podemos também fazer a renderização, as imagens fotorrealísticas. Em vez de processar no nosso computador, a gente pode processar na nuvem, muito mais rápido. Todos os nossos clientes que têm o subscription, o contrato de manutenção anual, eles têm acesso a recursos de computação na nuvem da Autodesk para agilizar o processo de renderização, por exemplo, de imagens na nuvem, sem que eu dependa do meu hardware para isso. E uma coisa nova na versão 2015 para o Factory é com relação à mobilidade. Existe um aplicativo para iPad e iPhone que se chama Factory Design Mobile. O que ele faz? Na verdade, o Factory Design Mobile ele é uma interface para esses dispositivos, por enquanto ainda para a linha Apple, somente para a linha Apple, desculpem. Por que só Apple? Porque a Apple, nós sabemos qual é o hardware em que vai rodar o nosso aplicativo. Quando a gente fala de dispositivos como Android, Android é uma plataforma que pode ser instalada em diferentes hardwares. Então, nós não sabemos qual é o poder de hardware que está rodando o Android para saber se o aplicativo vai rodar com desempenho legal ou não. Ele pode estar rodando num Galaxy S5, por exemplo, ou pode estar rodando em um celular com hardware inferior e não vai ter a mesma experiência de uso do aplicativo no hardware com poder inferior. Por isso que, por enquanto, o Factory Design Mobile só roda na plataforma da Apple, tá? Em iPad e iPhone, porque nós sabemos qual é o hardware disponível e sabemos que ele vai rodar de uma forma tranquila para o usuário. Então, o que o Factory Design Mobile faz? Basicamente, eu tenho ali um AutoCAD simplificado dentro do meu tablet e eu tenho acesso à biblioteca de assets que eu compartilho na nuvem. E eu consigo criar um layout simples no tablet, então eu posso ir para a fábrica, para o chão de fábrica, com o tablet ou com o smartphone, para visualizar a área que eu tenho e começar a esboçar um layout já no meu tablet ou no meu smartphone, já estando na fábrica. Depois que eu fiz esse layout, eu posso sincronizar isso com o AutoCAD e seguir o trabalho no Factory, no AutoCAD ou direto no Inventor para ter o modelo 3D, porque a biblioteca é a mesma. Então aqui eu tenho um vídeo mostrando como isso funciona. Então aqui eu estou acessando o Factory Design Mobile no iPad, onde eu vou começar o trabalho em um 2D, isso é um DWG, tá, gente? Aberto no meu iPad. Então, eu estou acessando ali a biblioteca de ativos da fábrica, eu seleciono qual eu quero posicionar, arrasto para o meu layout, vou posicionar ele. Claro que eu vou posicionar ele aqui de forma manual, com o dedo eu estou posicionando, então não vou ter as medições exatas, mas eu posso abrir esse DWG no AutoCAD, eu posso fazer a alteração que for aqui no AutoCAD, ou eu posso direto sincronizar com o Inventor e ter aquele layout que eu comecei no Factory Design Mobile já em 3D no Inventor. Porque nós temos a mesma biblioteca, nós estamos salvando esse DWG numa conta nossa na nuvem, cada usuário pode criar sua própria conta e sincronizar, faço a alteração que for no 3D, atualizo no 2D, e se eu abrir isso no meu tablet, ele já vem atualizado também com o equipamento posicionado de forma correta. Então esse é um recurso muito bacana que está disponível desde o início deste ano, tá? Factory Design Mobile. E por fim, a parte de análise e planejamento de processos. O Factory Design Suite traz um recurso que se chama Process Analysis 360. Todos os produtos da Autodesk que tem 360 no nome é porque eles rodam na nuvem.
Então, o Process Analysis ele também roda na nuvem. Eu vou fazer uma instalação do aplicativo, da interface no computador, mas o processamento é todo na nuvem. O que, que ele faz? Vai ser mais fácil eu mostrar para vocês o vídeo mostrando. Então, eu tenho um ambiente de criação de um fluxograma, onde eu posso associar cada etapa desse fluxograma a um ativo da minha biblioteca, e eu simulo as condições reais da fábrica. Eu posso colocar parada programada de máquina, quanto tempo que ela vai ficar parada para manutenção, ou limpeza, ou o que for. E eu faço toda essa simulação. E o legal é que eu posso salvar aquele fluxograma em um DWG, trazer esse DWG para dentro do AutoCAD do Factory, inserir componentes ali, grades de segurança, esteiras, o que for dentro, utilizando aquele fluxograma, e associar ele já ao meu projeto, e sincronizar com o 3D, e eu tenho o posicionamento aqui, então, dos equipamentos que eu criei no fluxograma, eu inclusive visualizo as linhas do fluxograma ainda em 2D, mas já os modelos representados em 3D. Então, mais um recurso de planejamento de processos que também está associado ao projeto. Então, finalizando aqui, nós temos a nossa filosofia de prototipagem digital, ela se aplica tanto a projeto de produto quanto a projeto de sistemas de produção. Então, nós temos ferramentas que cobrem a fase conceitual do projeto de fábrica, a engenharia, a simulação, visualização e a comunicação desse projeto com clientes, fornecedores, terceiros, enfim. De uma forma muito mais simples de visualizar e entender. Para que vocês tenham mais informações sobre o Factory, vocês podem acessar esse site, é o www.autodesk.com/Factory Design Suite. Lá vocês encontrarão mais informações detalhadas do produto, os requisitos de sistema, material de apoio e uma versão para teste, para avaliação do Factory. Vocês podem fazer o download de forma gratuita. Ele vem, é a ferramenta completa, ela vai funcionar por 30 dias, essa instalação de avaliação da Factory. Tá? Então vocês podem acessar o site, fazer o download e testar a ferramenta. Tem bastante material de apoio no nosso canal no YouTube. Vocês também vão encontrar vários vídeos e tutoriais de um quick start aí com o Factory Design Suite. Reforçando o Autodesk Subscription, que é a nossa assinatura de manutenção anual, o contrato de manutenção anual, o que ele garante para os usuários de Factory? Upgrades para as versões mais recentes do software, tá? Então vocês receberão de forma automática sempre as últimas versões lançadas, além de mais recursos e capacidades de computação na nuvem. Então eu citei ali armazenamento e compartilhamento de biblioteca de ativos, renderização, eu posso armazenar os meus projetos, eu tenho a parte de análise de eficiência energética através de computação na nuvem disponível para os usuários que têm o subscription do Factory, além de direitos flexíveis de licenciamento da ferramenta e suporte técnico básico com a Autodesk. Eu vou pedir agora para a Thaís abrir para as perguntas, agora que a minha apresentação já foi concluída. Então, pessoal, quem tiver dúvidas, o momento é agora. Estou vendo aqui a pergunta do Douglas Barreto. Por que foi removido o mods? Se tem previsão de voltar? Bom, para quem não sabe, Factory Mods era um aplicativo que tinha sido disponibilizado através do Autodesk Labs, que é um portal da Autodesk onde nós lançamos algumas ideias de soluções que elas podem se tornar um produto ou não. Tá? Então, todas as ferramentas que saem no Labs,
elas têm um período de validade, aí uma vida útil, digamos assim, e ela pode se tornar uma ferramenta, pode um produto novo, ou ser incorporado a uma ferramenta, ou simplesmente ser descontinuado o projeto, tá? Então não é efetivamente uma ferramenta. O Factory Mods era uma solução desenvolvida no Labs para o Factory, onde a gente conseguia, a partir do modelo 3D do Inventor, visualizar algumas animações do tipo material sendo transportado sobre uma esteira, a empilhadeira carregando um pallet com componentes e assim por diante. Bom, por que ele foi removido? Primeiro, como era uma solução do Labs, eles não ficam para sempre disponíveis, ele não necessariamente se torna um produto. Então, no Labs sempre tem o aviso dizendo que aquela ferramenta ela é uma ferramenta que está em avaliação e que ela vai ter um período de validade X. Normalmente 1 ano ou 2 anos de testes para avaliar a aderência da tecnologia pelos nossos usuários ou não. Então, ela terminou o período de experiência dentro do Labs e foi removido do Labs. Se existe alguma previsão para voltar, eu não posso falar muito sobre isso, mas eu sei que ele não foi descontinuado, tá? Então, vocês ainda vão receber mais informações do Mods, provavelmente a partir do ano que vem, tá, Douglas? Mas ela teve uma aderência muito boa pelos nossos usuários, foi removida do Labs, mas a partir do ano que vem, acredito que na próxima versão nós vamos ter mais notícias a respeito desse recurso. Respondendo à pergunta aqui do RoBR, de que forma posso usar ele com o Revit? Bom, o Factory Design Suite, como eu disse, ele tem uma integração com o BIM. O que ele faz de integração com o BIM, falando mais especificamente do Revit? Hoje, o Inventor, independente do Factory, tá? O Inventor, que é o nosso Revit da área de manufatura, na área de mecânica, para projeto de máquinas e equipamentos, ele tem um recurso bem bacana que se chama BIM Exchange. O que ele faz? Eu consigo pegar o projeto de um equipamento, por exemplo, feito todo ele no Inventor, eu consigo simplificar ele, deixando só o que interessa para utilização no Revit, e eu consigo informar, inclusive, algumas características do Inventor para que o Revit identifique as features de modelagem do Inventor para que ele abra no Revit essa máquina como se tivesse sido modelado no Revit e que vocês consigam ter um modelo paramétrico no Revit também, a partir do Inventor. Quando que isso é mais utilizado? Eu tenho um projeto, vamos pegar aí uma usina hidrelétrica, eu estou fazendo a casa de máquinas no Revit e eu preciso inserir uma turbina que foi feita no Inventor. Eu não preciso do projeto todo da turbina dentro do projeto no Revit da casa de máquinas. Eu preciso ter uma representação 3D dessa turbina com as principais dimensões para posicionar ele nessa casa de máquinas. Então, no Inventor, utilizando o recurso do BIM Exchange, eu consigo simplificar essa turbina sem perder as características principais. Eu especifico como que eu quero simplificar esse modelo 3D e consigo enviar esse modelo diretamente para o Revit para utilização dentro do projeto. Então, dessa forma que a gente consegue trabalhar com o Inventor do Factory, ou o que for, com o Revit e vice-versa. Se eu tenho um modelo no Revit e eu quero importar para dentro do Factory, por exemplo, eu tenho um projeto arquitetônico feito no Revit e não quero usar o AutoCAD Architecture. Eu quero usar o 3D feito no Revit para a especificação do meu projeto Fabril, eu posso. Eu consigo, utilizando o formato ADSK, pegando o modelo do Revit, trazendo para dentro do Factory via Inventor, via AutoCAD, e utilizar como referência, então, todo o projeto do Revit no meu layout para posicionamento de máquinas e equipamentos e assim por diante. Então, dessa forma que nós conseguimos trabalhar aí, de forma integrada com o Revit e a Suite. Marcelo Marques, boa tarde. Você disse que podemos fundir várias plataformas com Factory, como 3ds Max e Inventor.
Posso também acrescentar as possibilidades de uso do Maya para apresentação mais sofisticada? Pode. O detalhe é o seguinte aqui, tá, Marcelo? O Maya, ele não faz parte da suíte. Factory Design Suite ele é composto por AutoCADs, as 3 versões, Inventor, 3ds Max, Design, o Navisworks, Showcase e alguns outros. Quando a gente estava falando de apresentações mais sofisticadas, com os recursos que nós temos na Factory Design Suite, nós temos o 3ds Max. Se vocês já têm o Maya na empresa de vocês e querem fazer a apresentação no Maya, não tem problema nenhum também, tá? Porque tanto o 3D quanto o 2D, o Maya consegue abrir essas informações sem problema nenhum. Hoje em dia, praticamente todas as ferramentas da Autodesk, a gente está falando aí de um portfólio de mais de 120 produtos, todos eles se comunicam de alguma forma. Alguns de forma direta, com um botãozinho para enviar para Max, enviar para Showcase, ou o Maya, por exemplo, abre arquivos nativos de Inventor, por exemplo. E eu consigo trabalhar aí nas apresentações no Maya sem problema nenhum. Ou eu posso fazer um misto entre Showcase e Maya. Eu posso fazer a animação de câmera no Maya, que é mais fácil, e salvar essa informação de animação de câmera para dentro do Showcase e utilizar só a animação do Maya dentro do modelo e visualização do Showcase. É possível fazer esse tipo de integração também, tá? No nosso canal do YouTube você encontra mais exemplos de como integrar o Maya e outras ferramentas. Se tiver alguma outra dúvida, você pode procurar qualquer parceiro nosso aí que estiver mais próximo da região onde você se encontra para esclarecer as dúvidas, ver alguma apresentação mais específica. Próxima pergunta, Wesley. Raul, existe alguma maneira de associar a solução Factory à suíte de Plant Design Suite? Existe. Da mesma forma que eu havia comentado com relação ao Revit, nós temos algo similar para Plant. Quando nós usamos o BIM Exchange, existe a possibilidade de salvar no formato ADSK. Isso vale tanto para Revit quanto para Plant Design Suite. Só que no caso do Plant, nós conseguimos salvar algumas informações adicionais que serão utilizadas pelo Plant. Por exemplo, eu consigo ter um equipamento e definir em um bocal do equipamento o diâmetro da tubulação, qual é a especificação da tubulação que vai sair ou que vai chegar naquele equipamento. Eu informo as características que a gente normalmente utiliza no Plant. Nós conseguimos colocar isso dentro da Factory através do Inventor no BIM Exchange. E eu consigo, no momento de abrir esse equipamento no Plant, já começar com o sistema de tubulação, já com aquele start point vindo do Inventor, com as características de diâmetro, bocal, se vai algum componente, alguma conexão ali ou não. Então, existe essa possibilidade de comunicação com o Plant, sim, tá? Através do BIM Exchange, nós conseguimos inserir essas informações do Plant para uso posterior na solução de plantas, tá bom? Rafael Marcos. A tecnologia BIM facilitou o trabalho. Quais os engenheiros têm de não falhar? Eu não entendi muito bem a sua pergunta, Rafael. Você pode esclarecer melhor, por favor? Bom, enquanto não venha o esclarecimento do Rafael, pessoal, eu vou disponibilizar aqui na tela para vocês o link da comunidade Autodesk, para caso vocês tenham mais dúvidas relacionadas ao Factory, eu gostaria que vocês direcionassem essas dúvidas para o nosso portal da comunidade. Então, Thaís, você pode habilitar aqui meu compartilhamento de tela novamente?
Então, pessoal, tá aqui na tela o link. Eu peço desculpas, o link não vai funcionar direto para vocês. Vocês vão ter que anotar, só dar um print screen na tela aí para digitar depois no navegador web de vocês. Aqui está o link, então, da comunidade da Autodesk no Brasil, voltado para a apresentação de hoje, que é o Autodesk Factory. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem relacionadas à solução, à apresentação que foi feita hoje, quiserem mais informações, vocês podem se direcionar diretamente para a comunidade da Autodesk. Nós teremos o maior prazer de responder todas as dúvidas de vocês através do portal da comunidade. Tá ok? Com isso, eu vou deixar aqui na tela para vocês. Então, com isso, eu termino a minha apresentação de hoje. Eu agradeço a presença de todos. Fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Vocês podem entrar em contato com o nosso canal de parceiros distribuídos por todo o país. E também tem acesso aí ao portal da comunidade. Então, mais uma vez, agradeço ao tempo de todos. Tenham uma boa tarde e até breve.